O caos e a liberdade. Era uma segunda-feira comum. As pessoas andavam apressadamente, sem tempo sequer para observar quem passava ao seu lado. Isso não era importante. O que importava era chegarem aos seus destinos nos horários previstos. Em uma cidade grande como aquela, na rua, ninguém sabe quem é quem. Cada um cuida de si mesmo. Wilson trabalhava em um escritório de advocacia. Era um simples escriturário, mas tudo ali dependia dele. Era ele que marcava as audiências, reuniões, viagens, enfim, tudo. Ali nada se movimentava sem antes passar por ele. Ele era o faz-tudo da empresa. Tinha acabado de sair da estação do metrô e lhe restava ainda uma caminhada de 15 minutos até chegar ao escritório naquele enorme e luxuoso edifício no 15º andar. Tudo, afinal, estava obedecendo a uma rigorosa rotina. Ele chegaria no horário certo, mas com certeza já encontraria os chefes completamente estressados. Era assim todos os dias. Ele sabia que esta era a sua sina e que estava fadado a passar o resto de sua vida daquela forma. Conformara-se há muito tempo, afinal, já trabalhava ali há 17 anos. Sabia tudo de cor e salteado. Naquele dia, porém, algo aconteceria que mudaria a sua vida e a de muita gente para sempre. Logo que saiu da estação, Wilson percebeu que o tempo estava incrivelmente fechado, dando a nítida impressão de que um temporal iria desabar a qualquer instante e, puxa vida, ele sequer tinha trazido um guarda-chuvas. Mas também, como ele poderia adivinhar se quando saiu de casa o sol nem mesmo havia nascido e a escuridão e o frio não lhe davam a opção de pensar em outra coisa a não ser o maldito trem, sempre lotado, depois um ônibus que o levaria à estação do metrô e dali os seus 15 minutos de caminhada até o escritório. Eram 2 horas e meia de viagem todos os dias só para ir e outras 2 horas e meia para voltar. Vida dos infernos, pensava ele. De fato, o temporal desabou. A enorme avenida ficou alagada em questão de minutos. Para seu conforto, percebeu que guarda-chuva nenhum faria qualquer diferença naquele instante. Quem quisesse se aventurar a sair dos abrigos ficaria encharcado instantaneamente. Ele não tinha opção e resolveu enfrentar o temporal. O aguaceiro desabava impiedosamente, seguido de raios e trovões que assustavam a todos. Em questão de minutos, era noite de novo. As luzes da cidade se acenderam e, aos poucos, o caos foi tomando conta do lugar. Os semáforos pararam de funcionar e os carros buzinavam loucamente. Os acidentes sucediam-se sem parar e ninguém sabia o que fazer. Os bueiros não davam conta de escoar toda a água que caía e rapidamente a enxurrada já atingia o nível das portas dos carros. Pessoas caíam e eram arrastadas pela correnteza e só não aconteciam tragédias maiores porque sempre havia alguém que as socorria e conseguia puxá-las para baixo de alguma marquise. A água agora já chegava aos joelhos de Wilson e ele, embora permanecesse relativamente calmo, percebeu que o pânico já começava a se instalar entre os transeuntes e algumas pessoas começaram a chorar e a pedir socorro. As mulheres, os idosos e as crianças estavam completamente apavoradas. Não havia policiamento de maneira nenhuma. Os carros já não transitavam. Alguns motoristas começaram a abandoná-los
e a rede elétrica entrou em pânico. Tudo se apagou. Eram apenas 9 horas da manhã e a cidade estava em total escuridão. Os gritos de desespero começaram a ser ouvidos. Alguns pediam socorro, outros choravam desesperadamente. Alguns se agarravam aos postes e, como já era de se esperar, um grupo começou a invadir as lojas, quebrando-lhes as portas e vidraças de vitrines. Era o caos total. A meteorologia não tinha dado nenhum sinal de que algo assim aconteceria, mas estava acontecendo. Em apenas 40 minutos de tempestade, a cidade estava completamente irreconhecível. As pessoas que há apenas alguns minutos circulavam apressadas, mas muito bem vestidas, agora eram apenas arremedos de cidadãos. O desespero tinha tomado conta de quase todos. Sim, quase, porque por incrível que pudesse parecer, o Wilson se mantinha calmo. Ele percebeu que a sua vida não valia tanto assim e que, simplesmente, não queria lutar. Entendeu que estava cansado de viver e que talvez morrer fosse a melhor solução. Estava cansado de tudo, da rotina miserável, daquelas horas intermináveis de viagens diárias, das pessoas estressadas no escritório e de saber que o seu salário nunca dava para pagar as despesas do dia a dia. O Wilson parou, encostou-se em uma parede, a chuva turvando-lhe a vista e os raios caindo impiedosamente por todos os lugares. Simplesmente saiu andando lentamente até que já não enxergava mais nada. 48 horas depois, as equipes de resgate identificaram o corpo de um homem de meia idade, por volta dos seus 40 anos, morto. Um poste desabou sobre ele, tirando-lhe a vida. No crachá, dentro do bolso do agasalho, estava escrito Wilson dos Santos e Silva. Disseram que ele não tinha sofrido e que a morte fora instantânea, mas o fato era que, estranhamente, aquele homem tinha um leve sorriso estampado em um rosto que parecia expressar um sentimento de paz e de liberdade.